Olá, seja mais uma vez bem-vindo. Este é o tópico 1 de Computação para Engenharia. Estamos falando nesse tópico sobre introdução à programação de computadores e o assunto especial agora deste terceiro vídeo é a linguagem C++. A linguagem C++ foi desenvolvida pelo Bjarne Stroustrup, esta figura que está aí à direita de vocês. Essa foto é um pouco antiga, dá para reparar, né, pelos monitores aí os monitores de tubo que estão aí na mesa dele, mas ele é vivo, continua um engenheiro e pesquisador ativo na área e no desenvolvimento da linguagem C++, que foi desenvolvida em 79, fruto ali, né, durante o desenvolvimento do seu doutorado, da sua necessidade de trabalhar aí com a linguagem Simula 67, que é conhecida, né, como a primeira linguagem orientada a objeto, que trabalha, né, com o paradigma de orientação ao objeto. Orientação ao objeto é um paradigma que vocês vão estudar no curso seguinte, a CPE, no curso de Algoritmos e Estruturas de Dados. Então, a ideia do Stroustrup, basicamente, depois de experimentar a linguagem Simula e verificar as suas limitações, as suas dificuldades, ele partiu para o desenvolvimento do projeto da linguagem C, que era uma linguagem já naquela época consolidada e muito popular, mas que não era não trabalhava dentro do paradigma orientado a objeto, então ele quis estender a linguagem C para que ela pudesse também operar dentro desse contexto. Então aí ele lança o projeto da linguagem C with Classes. Classes aí, no caso, classes de objetos, que é um conceito fundamental da programação orientada a objeto. Em 1983 ele muda o nome da linguagem para C++. Esse mais aí é um operador da linguagem C de incremento, então a ideia aqui é como se justamente o C++ fosse um upgrade, uma melhoria, um incremento em relação à linguagem C. E a partir do início dos anos 80 e com o passar dos anos, o C++ foi ganhando cada vez mais popularidade e adesão por parte da comunidade de desenvolvedores de software, tanto em nível acadêmico, mas acima de tudo profissional. Você tem vários sistemas que foram desenvolvidos com a linguagem C++ por trás, atualmente ela é uma linguagem que segue padronizações. Isso começou a acontecer desde o ano de 1998, você tem um grupo que zela pela atualização constante e padronização dos comandos e da sintaxe da linguagem, e aí vocês têm aí à disposição de vocês nesse site, justamente o endereço aí é o site da ISO referente à padronização da linguagem C++, que é coordenada aí por uma série de técnicos, engenheiros, pesquisadores, inclusive o Stroustrup continua envolvido com isso, e a gente está no padrão C++ 17. Se não me engano, acho que está para sair o C++ numa nova padronização ainda nesse ano, talvez. E nesse site você consegue ver as atualizações aí, o status, né, do andamento das reuniões, do comitê de padronização e das novidades, né, dos comandos, dos recursos que vão sendo incluídos a cada atualização da linguagem. Então, o C++ hoje em dia é uma linguagem consolidada que continua com uma grande adesão e com uma grande base de usuários e desenvolvedores. Muito bem, então nada como aprender, conhecer melhor a linguagem C++ do que olhando para o nosso primeiro exemplo, para o nosso primeiro programa na linguagem C++. Então, como é que eu escrevo um programa em C++? Eu vou
pegar, abrir um editor de texto, ou um editor de código, um editor de texto para programação, mas isso, a rigor, não é exigência. Eu poderia escrever um código na linguagem C++ abrindo o Notepad, o bloco de notas do Windows, um editor de texto básico aí do Linux, eu posso fazer isso. Então, basta eu ter, né, algum programa que eu consiga escrever um texto simples, sem formatação, só que esse texto, claro, vai seguir as regras da linguagem. Então, isso é o que a gente chama de código-fonte, um arquivo texto que tem essas declarações e operações conforme as regras, conforme a sintaxe da linguagem de programação que você está escrevendo. No caso do C++, a gente escreve esses arquivos texto e você salva esses arquivos usando a extensão .cpp ou também a extensão .cp. É bem comum trabalhar com essas dois tipos de extensão. Esse exemplo, hello.cpp, também está disponível para vocês na página do curso na plataforma Aprender. Vocês podem abrir e, na verdade, eu recomendo que façam isso. Abram um exemplo no editor de texto, for, né, de preferência. A gente vai falar também sobre ambiente de desenvolvimento e as opções de editor de texto ou ambiente de desenvolvimento para vocês daqui a pouco, e mais também será falado disso na nossa próxima aula remota, na nossa próxima aula pelo Google Meet, mas vocês podem e até acho que devem antes tentar experimentar aí, abrir esse exemplo e o seguinte, que a gente vai falar daqui a pouco também, e tentar brincar um pouco já com eles. Muito bem, mas isso é o que a gente chama então de um exemplo de um arquivo fonte ou de um código fonte na linguagem escrito na linguagem C++. Aqui eu vou dar um zoom aqui para vocês poderem ver. A gente tem um programa bem simples e esse programa vai simplesmente imprimir uma mensagem na tela do computador. Especificamente é um programa que vai imprimir uma mensagem no terminal do computador. E esse terminal é aquela ferramenta, aquele acessório que todo sistema operacional tem, que o Windows, por exemplo, chama de prompt de comando, o Linux chama de terminal, então é aquela ferramenta de interface simples para você digitar comandos para o sistema operacional e ele também imprimir informações em texto simples para você. Então aqui eu vou colocar algumas observações para vocês irem entendendo passo a passo. Aqui em cima é o que a gente chama de diretivas. Do pré-processador. O pré-processador é uma ferramenta dentro do compilador que vai fazer justamente uma preparação do código-fonte para ele ser traduzido para a linguagem da máquina. E uma das operações que ele faz é o que a gente está fazendo aqui com este comando, com essa diretiva include. Essa diretiva include aqui é um comando para fazer inclusão de uma biblioteca. O que é uma biblioteca? Uma biblioteca é um conjunto de operações, de comandos que a linguagem de programação que você está usando já tem pronto à disposição para você. Então, quando eu faço, escrevo aqui a diretiva include e aqui coloco, usando essa sintaxe aqui, com esse sinal de menor e esse sinal de maior, abrindo e fechando, e aí coloco aqui dentro o nome, esse nome dessa biblioteca chama IOStream, eu estou solicitando ao pré-processador que inclua dentro deste código o código referente às operações desta biblioteca. Essa biblioteca IOStream em especial é a biblioteca que permite você fazer operações de entrada e saída no terminal. Desculpa, não só no terminal, entrada de dados pelo teclado e saída pelo terminal, ok?
Muito bem. O comando que vem abaixo, ele não é uma diretiva de pré-processador, ele já é um comando, digamos assim, da linguagem mesmo, de fato, de programação, mas é um comando que eu vou deixar para a gente explicar e falar dele um pouco mais adiante, que é o comando using e o conceito de namespaces da linguagem C++. Então agora a gente não precisa se preocupar com ele, o que por enquanto assumam que todo programa meu eu tenho que começar com essa sequência aqui, como se fosse uma configuração aí do meu ambiente aí para escrever o programa. Agora aqui, de fato, a gente tem o programa. Então, o meu programa na linguagem C++, ele começa com esse cabeçalho aqui, int main. Int é uma palavra reservada que representa números inteiros. Não, né, agora pode, né, não fazer o menor sentido por que eu estou escrevendo isso aí, mas por enquanto o que você precisa saber é que isso aqui é o cabeçalho do programa. Então todo programa, todos os programas que por enquanto nós vamos aprender e vamos escrever, eles vão começar assim, eles vão começar com esse cabeçalho. A palavrinha int, essa outra palavrinha main, que é principal em inglês, né? E aí ela já ajuda um pouco a gravar, a memorizar essa sintaxe. E aí eu abro e fecho esses parênteses. Esses parênteses aqui vão ser ocupados mais para frente por outras coisas que a gente também vai falar mais adiante. E aí eu abro o programa com essa chave aqui. Então todo bloco de comandos em programas na linguagem C++, ele começa com uma chave abrindo e todo bloco fecha com uma chave também fechando. Então o que está entre essas duas chaves, a que abre e a que fecha, são aqui sim os comandos da linguagem. Entre esses comandos, aqui no caso eu tenho só 2 comandos. Cada comando na linguagem C++, ele recomenda-se que ele ocupe uma linha só e ele sempre termina com ponto e vírgula, ok? Então todo comando na linguagem C++ você escreve o comando e ao final ele termina com ponto e vírgula. Aqui no caso a gente tem esse primeiro comando aqui, que ele tem essa sintaxe meio esquisita aqui, mas o que ele na prática está fazendo eu estou imprimindo uma mensagem no terminal. E o que ele vai imprimir? Essa frase aqui, imprime a mensagem que está entre aspas duplas aí, hello world, no terminal. Ou no prompt de comando, no caso do Windows, ok? Ele vai imprimir isso, né, no terminal. Essa é a sintaxe, né? Você escreve cout, 2 setinhas à esquerda, a mensagem que você quer imprimir. E aí aqui, no caso, eu estou seguindo essa mensagem do que eu chamo aqui de um operador, né, um modificador para quebrar a linha. Então ele vai imprimir a mensagem Hello World e depois ele vai pular uma linha, né, com o cursor no terminal. Feito isso, depois desse comando aqui, o que eu tenho aqui é um segundo e último comando, que é simplesmente o comando que encerra o programa. Ele encerra o programa, por isso ele tem esse comando return, ele serve para encerrar blocos de programa, encerrar funções de um programa. A gente ainda não aprendeu e vai aprender sobre funções bem mais para frente, mas o que interessa agora então é que um programa meu que começa com o cabeçalho int main, ele antes de eu colocar a chave de fechamento desse cabeçalho, é necessário colocar o comando return 0. Esse 0 é um código numérico que indica para o
sistema operacional que o meu programa está se encerrando com sucesso, ok? Fiquem tranquilos que no vídeo seguinte desse tópico eu vou executar, compilar e executar esse programa para vocês, para a gente entender com mais calma, com mais detalhe o que está acontecendo aqui. E claro, tem outros conceitos que estão envolvidos aqui dentro desse programa que, como eu já falei, a gente vai aprender e vai assimilar mais adiante dentro do curso. Então não fiquem aflitos. Muito bem, se eu pegar esse código fonte aqui e justamente seguir com o processo de desenvolvimento, ou seja, o código está pronto, eu já escrevi os comandos com a linguagem C++ do programa que eu quero executar. Agora, justamente, como é que eu faço para executá-lo? O próximo passo é justamente compilar esse programa, de tal maneira que eu gere o código binário, ou o binário do programa, ou código executável, ou programa executável. Depois que eu faço essa compilação, eu posso executar esse programa como qualquer outro programa de computador que eu executo. Só tomando cuidado de que esse é um programa, como a gente falou antes, que é um programa feito para a linha de comando, ou para terminal. O que isso significa? Não é um programa que tem janelinhas, não tem interface gráfica, eu não uso mouse, não uso botões com esse programa. A gente vai aprender nesse curso, exclusivamente a desenvolver código e programas com interface por terminal. Obviamente, vocês poderão, com essa base, depois aprender e desenvolver os conhecimentos e estudarem as bibliotecas gráficas para desenvolver também software com interface gráfica, com tela, com botões e interação com o mouse. No caso desse códigozinho, como é que eu faço então para fazer a compilação? Eu tenho aqui dois cenários de ambientes que eu posso fazer isso. Se eu estou trabalhando no sistema operacional Linux, eu vou abrir o terminal e vou primeiro invocar o comando de compilação no terminal, que é esse comandinho aqui, o comando é o G++, depois eu passo aqui o código fonte que eu quero compilar, eu ponho aqui a opção "-o", para daí dizer qual é o nome do programa executável que eu quero gerar. No Linux, os programas executáveis, eles não terminam em .exe, eles simplesmente é o nome do programa e só. Depois que eu executo esse comando, se não houver nenhum problema, eu posso ir e invocar o comando simplesmente pelo nome do programa. Eu vou lá e escrevo /, o nome do programa, e aí o que eu espero ver lá na telinha do terminal é essa mensagem aqui, Hello World. No Windows eu posso fazer um trabalho parecido com esse pelo prompt de comando do Windows, mas alternativamente a gente pode trabalhar com o ambiente de desenvolvimento Dev C++. O Dev C++ a gente vai falar dele com mais calma na aula prática, né, na aula remota do próximo, né, desse tópico, referente a esse tópico, em que a gente vai discutir essa questão dos ambientes de desenvolvimento, mas ele basicamente, ele é uma suíte de desenvolvimento, um ambiente integrado de desenvolvimento, que, embora ele tenha, seja bem enxuto, limitado, ele serve bastante, ele é bem útil para quem está iniciando no desenvolvimento da linguagem C. No caso do Windows e do Dev C++, vocês podem reparar aqui que ele vai ter uma telinha parecida com essa, em que aí nesse campo em branco eu estou escrevendo meu código. Aqui só fica uma ressalva que isso daqui não é código em Java, isso aqui é código em C, desculpa, não é código em C++, isso é código em C. Esse print screen aí está um pouco desatualizado. Mas eu vou, né, ele serve tanto para a linguagem C, mas também para a linguagem C++, tá aí o nome dele, né? Então eu posso aqui nesse campo escrever o meu código fonte e vocês estão reparando aí, né, no zoom aqui que eu estou dando, eu tenho a opção ali, né, pelo menu gráfico de compilação, que é esse botãozinho aqui destacado que está com, né, o atalho aí de compilar, né, Ctrl F9. Então veja,
por uma interface gráfica eu consigo no Dev C++ invocar, mandar executar o compilador C++ que vem instalado junto com o Dev C++, aí ele vai construir o meu programa executável e vou até apagar aqui para não atrapalhar. Ao lado aqui, esse outro botãozinho é o botãozinho que serve para eu executar o programa compilado a partir do Dev C++. Então, aqui é o botão para executar e aqui é o botão para compilar o meu programa. Mas fiquem tranquilos que o processo com mais calma de manipulação do Dev C++ e também da compilação no terminal, a gente vai fazer isso ao vivo, não só no vídeo de exemplo, eu vou fazer no vídeo seguinte a esse, vocês vão me ver fazendo isso com mais calma, mas também na nossa aula remota prática seguinte a esse tópico, a gente vai trabalhar isso lá através pela videoconferência lá no Google Meet. Ótimo. Aí, se tudo corre bem, a gente vai ver o resultado da mensagem lá Hello World aparecendo na nossa, no terminal, no prompt de comando, mas claro que as coisas muitas vezes não vão correr tudo certo. A gente, quando desenvolve um código, está suscetível a cometer erros no sentido de, por exemplo, obediência às regras daquela linguagem de programação. Então, se a gente cai nessa situação de erro, a gente está cometendo o que a gente chama de erro de compilação, ou erro em tempo de compilação. O que acontece? Quando a gente vai compilar o nosso código, o compilador vai verificar se os comandos que a gente escreveu estão corretos conforme as regras daquela linguagem. E, por exemplo, nesse caso, aqui, nesse slide, percebam que está faltando fechar as chaves desse programa. Então, o compilador ele vai verificar a ausência dessas chaves e como isso desobedece às regras da linguagem, portanto, não permite que o compilador faça uma tradução precisa, sem ambiguidades do seu código-fonte para instruções da máquina, ele nem chega a construir o programa executável. Ele vai gerar o que a gente chama de erro de compilação e vai mandar uma mensagem para você falando que algo está errado no seu programa. Então repare justamente na mensagem que ele está mandando aqui, na linha 6 do meu código fonte hello.cpp, eu tenho um erro em que é esperada uma chave fechando o fim dessa entrada aí, a entrada aí é o código fonte que ele está recebendo de entrada. Então veja, é muito importante a gente aprender a ler o log de erros do compilador, porque isso ajuda muito a gente no desenvolvimento e justamente na correção desses erros. Então, vale a pena sempre ficar atento a isso. Além dos erros de compilação, a gente tem, claro, outros erros que podem acontecer, ainda que você tenha escrito o código seguindo as regras da linguagem, que são os erros de execução. São aqueles erros que dizem respeito ao comportamento do seu programa ser diferente daquilo que se esperava que ele fizesse. Por exemplo, você desenvolve um programa para calcular a raiz quadrada de números, e aí você testa lá e vê que quando você digita 9 e pede a raiz quadrada de 9, o resultado é 4, por exemplo. Isso é um erro de execução. O programa foi escrito, os comandos obedecem à linguagem de programação e o compilador não dá nenhum erro de compilação, mas, no entanto, ao executar o programa, o comportamento dele não é igual ao que você esperava. Aqui temos um exemplo dentro da ideia do programinha do Hello World. Se eu quero que o meu programa imprima na saída a mensagem Hello World e sem querer eu esbarrei no teclado e incluir esses caracteres esquisitos aqui juntos com a minha mensagem, a compilação vai ser bem sucedida, só que na hora de eu fazer o teste do programa,
mandar executá-lo no terminal, eu vou ter essa coisa estranha aqui aparecendo junto com a minha mensagem, o que não é coerente com o comportamento que eu esperava. Então, isso é um exemplo de erro de execução. Bem, para finalizar, eu trago aqui para vocês um exemplo um pouquinho mais complicado, no qual a gente não é hora, né, claro, de entender todos esses comandos, o conteúdo desse código-fonte, mas que eu trago para vocês com a sugestão de que vocês experimentem na prática esse exemplo, que peguem esse código-fonte, que também está disponível na página do curso, na plataforma Aprender, tentem fazer a compilação dele, seja por um ambiente Linux, ou seja, usando o Dev C++, e vejam como que ele funciona. Interajam com o programa, executem o programa e vejam o que ele está fazendo. Tentem descobrir o que esse código-fonte representa. Ele faz o quê? Que tarefa ele resolve? Pensem um pouco sobre esse exemplo e no vídeo seguinte eu vou entrar em maiores detalhes com ele, vou também apresentar a execução dele em tempo real para vocês, assim como a compilação. Então, fechamos aqui a discussão deste tópico. O próximo vídeo vou apenas apresentar os dois exemplos que a gente tratou aqui de uma forma um pouco mais teórica aqui dentro dos slides, o exemplo do Hello World e esse exemplo misterioso aí final. Com esse vídeo dos exemplos a gente vai fechar o tópico referente à introdução e programação de computadores. No tópico seguinte a gente vai entrar num conceito que é fundamental para a gente escrever programas de computadores, que é o conceito de variáveis, que é a abstração que a gente utiliza para fazer armazenamento de dados e a manipulação, e através dessa abstração que a gente vai fazer a manipulação dos dados dentro de um programa de computador. Então é isso, até o próximo vídeo, obrigado.